Bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de unidades de conservação. Então, vou continuar hoje falando sobre alguns tipos de unidades de conservação, que eu iniciei na videoaula passada. Hoje, especificamente, eu vou comentar sobre as unidades de uso sustentável, que aí fazem parte também daquele segundo grupo, de acordo com a classificação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, vamos comentar aqui sobre cada um desses tipos. Bom, em primeiro lugar, começando pela APA, ou Área de Proteção Ambiental. Normalmente a APA é uma área extensa e que o interessante das áreas que são classificadas como áreas de proteção ambiental é que elas têm são áreas que normalmente já têm uma grande ocupação humana, normalmente uma grande ocupação humana ou uma ocupação humana relativamente alta. Só que, ao mesmo tempo, são áreas dotadas de grandes atributos de tudo aquilo que a gente já viu aqui nas unidades de conservação. Então, tem grande valor biótico, abiótico, estético, cultural também, porque às vezes essa população está dependendo muito daquele local ali. E são populações, às vezes, nativas há muitos anos daquele local, há muitas décadas ou há muitos séculos. Então, isso tudo traz características importantes e muito interessantes para essas áreas. Então, a APA ela tem como objetivos principais proteger, além da diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação daquela área. Porque mesmo populações residentes há muito tempo, elas acabam sofrendo pressão de outras populações que vão chegando ali. A gente sabe que sempre, principalmente em áreas próximas a meios urbanos, vai sofrendo pressão de ocupação. Então, quando se cria uma APA, tem como objetivo disciplinar essas atividades humanas de forma a assegurar a ocupação e o uso sustentável dos recursos daquele local. Dá até para utilizar, mas de forma sustentável, muitas vezes ligado ao turismo. A gente tem uma APA de Genipabu que ela tem muito esse objetivo, de proteção, mas ao mesmo tempo disciplinar a ocupação humana que já existe naquele local lá. E tem vários outros exemplos também. Então, ela pode ser constituída por terras que são públicas ou privadas. Tá? Todos os dois tipos aqui são permitidos. Essas áreas, quando elas são de propriedade privada, o proprietário ele pode, aliás, determinar as condições de uso, mas desde que seja submetida às exigências e restrições legais. Tá? Quem é que define essas exigências e restrições legais? Seria as próprias leis de criação da área de proteção ambiental, que pode ser estadual, municipal ou federal, e o regimento externo, já que ela vai dispor de um conselho também para regulamentar essas atividades. É permitido visitação e pesquisa, tá? Só que aí também isso vai ser controlado e vai ser determinado baseado na legislação e deliberado lá pelo Conselho. Tá? Então, o objetivo é realmente controlar o uso daquela área de grande valor, tanto social quanto ecológico, para uma determinada região. Em seguida, a gente vai falar das áreas de relevante interesse ecológico, que tem como diferença em relação à APA, que são áreas normalmente de extensão pequena e com pouca ou nenhuma ocupação humana. Tá? Então, tem essa grande diferença aqui. Então, qual que é o objetivo principal aqui? É manter esse ecossistema que tem importância local ou regional. E ele tem importância local e regional por ter características extraordinárias para um determinado local. Então, por exemplo, nascente de rios, espécies importantes que podem estar ameaçadas tanto da fauna quanto da flora, formações geológicas bem interessantes. Tá? Então, são várias características que podem ser colocadas aqui. Como é uma área pequena, então elas devem ser preservadas e devem ser restringidas o máximo possível o acesso a esses locais. Pode-se até permitir o uso dessas áreas de forma sustentável, só que tendo em vista que o objetivo principal é a conservação da natureza daquele local. Então, são permitidas atividades de extrativismo, visitações, mas desde que desde que se mantenha o objetivo principal de conservação daquele local.
podem ser terras públicas ou privadas, né? E daí vai sempre ser restringido de acordo com uma legislação e de acordo com uma norma antes da elaboração do plano de manejo. Assim como funciona para todas as unidades de conservação que a gente vai vendo aqui ao longo desse assunto. Floresta Nacional. Tá? Temos algumas aqui no estado. Então, por definição, são áreas com cobertura florestal, que pode ser com espécies nativas ou exóticas, que sejam predominantemente nativas, né, de preferência, mas normalmente são áreas que se utiliza bastante, ou que já tem, durante o processo de criação, a presença de espécies exóticas também naquele local. Então, o objetivo principal ele passa a ser o de utilização de recursos florestais de forma sustentável e também a realização de pesquisa científica. Tá? Então, esse é o objetivo da Floresta Nacional. Provavelmente quem é do curso de Engenharia Florestal já visitou a FLONA, ou Floresta Nacional de Nícia Floresta. Né? O professor Augusto sempre levava os alunos lá. Então, para quem já foi, né, observa que tem espécies nativas sendo pesquisadas e tem muitas espécies exóticas também, né? Tem até algumas espécies de pinheiro lá que foram utilizadas como pesquisa, mas qual que é o objetivo, né, quando se traz espécies exóticas? É fazer exploração sustentável, né? Estudar, ver como é que essas espécies se comportam em outros ecossistemas para que elas possam ser exploradas de forma sustentável e a partir do momento em que espécies exóticas são exploradas de forma sustentável também, assim como as nativas, isso diminui a pressão de exploração de madeira, por exemplo, em florestas nativas. Tá? Então, isso né, que às vezes a gente acha estranho, como é que vai, que é uma unidade de conservação e tem espécies exóticas ali. Mas é que a partir do momento em que você faz pesquisa científica e desenvolve conhecimento que pode ajudar na exploração sustentável, mesmo das espécies exóticas, isso diminui a pressão que vai estar sendo exercida pela sociedade dentro das florestas nativas, tá? Dentro das áreas nativas. Então elas podem ser, aliás, elas sempre são de domínio público e de posse também. Então, às vezes, quando uma floresta nacional vai ser estabelecida, que existe uma propriedade privada ali, ela vai ter que ser desapropriada de acordo com a legislação vigente ali no estado ou no país, né, dependendo de quem vai administrar a floresta nacional. Se pode admitir a permanência de populações nativas e tradicionais, né, que já, né, imagina a criação da floresta nacional em um local em que já existem populações tradicionais, então elas são admitidas naquele local, só que elas vão ter que seguir o regulamento e o plano de manejo da unidade de conservação. Tá? Então tem que seguir as normas estabelecidas, né, que é lógico que depende da legislação, né, tudo vai se adequando ali. Então, visitação pública é permitida, é até um dos objetivos da Floresta Nacional, e a pesquisa científica também, além de permitida, ela é incentivada porque é uma das ideias, né, que está por trás da criação da Floresta Nacional. Ela tem um conselho consultivo que tem por objetivo exatamente deliberar sobre as os diversos problemas, as diversas situações que vão surgindo ao longo dos anos, ao longo do dia a dia, que podem afetar ou negativamente ou positivamente a utilização das florestas nacionais. Bom, então em seguida, aí aqui a gente já tem um tipo de unidade de conservação que tem como objetivo principal o extrativismo. Então daí surge o nome, Reserva Extrativista ou RESEX. Ela é uma área normalmente que já possui populações tradicionais durante o seu processo de criação, que já sobrevivem do extrativismo naquele local. Então, qual que é o objetivo disso? Se já tem populações naturais sobrevivendo do extrativismo, fazer a criação de uma unidade de conservação naquele local. É que um dos objetivos principais aqui é exatamente, além de preservar a natureza, preservar essas populações, né? Porque é a mesma história que eu comentei ali na APA. Sempre vai estar existindo pressão, né, nos locais
ou próximo a centros urbanos, ou imagine, tem muitas reservas extrativistas na região norte, na floresta amazônica, e não precisa nem contar do tipo de pressão que essas populações sofrem para principalmente a criação de animais em larga escala, né? Criação extensiva de gado, por exemplo. E daí, então, essas atividades, muitas vezes, elas colocam em risco tanto as populações tradicionais e, é claro, com todo o ecossistema que está presente ali, né? Já está sobrevivendo naquele local. Então, além do extrativismo, né? Além da exploração extrativista da floresta, então, por exemplo, retirada de açaí para comercialização, coco babaçu, né? A gente tem muitos desses exemplos, coleta de sementes e outros frutos nativos que podem ser explorados de forma sustentável, é claro. Se permite o uso de agricultura familiar nessas áreas e a criação de animais de pequeno porte para que não cause grandes impactos ambientais naquele local. Então, já comentei aqui, né, sobre o objetivo. Elas sempre são áreas de domínio público, né, que podem ter um contrato de concessão de uso direto, né, ou seja, a população que está ali vai manter um contrato de utilização daquela área em relação ao poder público, que é quem controla e quem tem posse daquela área lá. É permitido visitação pública, só que vai ter que ser subordinada aos interesses locais, ou seja, interesses da população que está sobrevivendo ali. Tá? Elas quem tem que ser preservadas. Então essas visitações elas só vão ocorrer de forma a não causar impactos para essas populações e nem para a exploração extrativista que eles praticam ali naquele local. Tudo isso vai ser estabelecido no plano de manejo da unidade de conservação, né, na reserva extrativista. Se permite também a realização de pesquisas, só que são proibidas a exploração de recursos minerais e a caça, qualquer que seja, né, amadora ou profissional principalmente. A exploração de recurso madeireiro ela pode ser feita, tá? Só que vai ter que seguir também o plano de o que está estabelecido no plano de manejo, porque ela vai ter que ser uma exploração de recurso madeireiro de forma sustentável. Então, à medida que se for retirando árvores, vai se fazendo o replantio naquele local, tá? Então, caça e exploração de madeira. Aliás, caça não pode ser feita e exploração de madeira só pode ser feita de forma sustentável. Tá? Pode até ser feito, mas aí tem que seguir todo o que está estabelecido lá dentro das normas. E também aliás, possui um conselho deliberativo para ir se reunindo e entendendo quais que são os diversos problemas e situações que vão surgindo no dia a dia. Reserva da fauna. Bom, como o nome já diz, o objetivo principal dessa unidade de conservação aqui é conservação da fauna, né? Proteção da fauna. Só que veja que aqui eu já estou falando de uma área de uso sustentável, né? Do segundo grupo lá do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, são áreas em que existem espécies animais nativas de grande valor ou que estão ameaçadas de extinção, tanto podem ser terrestres quanto aquáticas. Podem ser espécies migratórias também, né? Por exemplo, aves migratórias, que têm interesse de pesquisa científica principalmente. Tá? Então, tanto o interesse de proteção de espécies ameaçadas, quanto também o interesse científico, né? Espécies que precisam ser estudadas, então isso entra dentro das finalidades da criação das reservas da fauna. Elas é de posse e de domínio público. Tá? Pode existir áreas particulares durante a criação, mas elas precisam ser desapropriadas, tá? De acordo com alguns exemplos que eu já comentei, né? Sempre seguindo a legislação. Se permite visitação pública nesses locais, né? Só que, né, mais uma vez, tudo isso seguindo, né, legislação, seguindo plano de manejo, seguindo o que está estabelecido dentro das leis para durante a criação da reserva da fauna.
caça também é proibida, e a comercialização de produtos e subprodutos resultantes das pesquisas realizadas ali dentro, ela deve obedecer à lei, tá? Deve obedecer o que prevê o regulamento. Porque mesmo que você faça uma pesquisa ali dentro, pode ser que a comercialização, por exemplo, está fazendo pesquisa em frutos de alguma espécie nativa, pode ser que se você retira muito desses frutos ou sementes, isso vai prejudicar a fauna que deve ser protegida, que está ali presente nessa área. Tá? Então isso pode até ser feito, tá? Mas tem que seguir um regulamento, tem que seguir um plano de manejo para que não cause impacto negativo. Bom, reserva particular de patrimônio natural. Como o nome diz, é particular, tá? É de domínio privado. Então, de todas as unidades que a gente viu até agora, essa aqui é exclusivamente de domínio privado. Então, ela surge como iniciativa do próprio proprietário, tá? É ele que entende que deve proteger aquele local, né? Então, ele reconhece que precisa, ele leva essa situação ao poder público, que é ele quem vai ajudar, né, durante a criação, mas é o proprietário que, por sua vez, vai continuar administrando aquela área. Né? De acordo também, ele vai ter que seguir uma legislação, vai ter que seguir as normas de manejo durante a criação da sua reserva, mas é ele que vai administrar ali. Ele pode até pedir auxílio também para a criação do plano de manejo aos órgãos públicos, né? É ideal que isso daqui aconteça, mas é ele que vai administrar também o local lá. Então, eles permitem, por exemplo, pesquisa científica e visitação pública, né? A própria legislação, mesmo sendo uma área particular, a legislação prevê isso. E uma coisa interessante é que ela é isenta do imposto territorial rural, tá? Porque está servindo, é uma propriedade particular que já foi colocada à disposição da sociedade, né? À disposição do público, então ela acaba sendo isenta do imposto territorial rural. Bom, reserva de desenvolvimento sustentável. Então, são áreas que abrigam populações tradicionais, né, já vivendo naquele local, e que a sua existência dentro daquele local ela depende de atividades de exploração sustentável daquele recurso. Tá? Então, parece muito com a reserva extrativista. Né? Só que a questão é que, ao longo das gerações, essas populações elas vão se adaptando às condições ecológicas do local e elas acabam exercendo um papel fundamental na manutenção da diversidade biológica ali, porque elas exploram de forma sustentável, então elas acabam entendendo que tem que preservar também a reserva biológica em que elas estão retirando a sua sustentação, né, o seu sustento ali naquela área. Então, o objetivo básico é preservar a natureza e, ao mesmo tempo, trazer soluções para que as populações que estão presentes ali, elas mantenham ou melhorem a sua qualidade de vida. Como é que isso vai ser feito? Através da exploração dos recursos naturais, juntamente com o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para a exploração. Né? Tudo dentro do tipo de exploração que seja sustentável. Então, esse é um dos objetivos principais. Realizar pesquisas para melhorar a convivência dessas populações nativas dentro daquele local e o seu próprio desenvolvimento. Tá? Sempre, né, tendo em mente que a natureza, a área que tradicionalmente já vem sendo preservada por essas populações, é o foco principal. Então, são áreas de domínio público. Quando existem áreas particulares, elas precisam ser desapropriadas, seguindo a legislação, né, como a gente já comentou. Elas sempre são utilizadas pelas populações tradicionais, tá? São as populações tradicionais que, digamos assim, têm o direito de utilização daquela área, de acordo com o que está disposto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação e com todo o processo de regulamentação. Essa área vai ser gerida por um conselho deliberativo também, em que vai fazer parte tanto o órgão responsável pela administração, que vai ser público, quanto a sociedade, porque às vezes a preservação daquele local é importante para populações, mesmo que não dependam diretamente daquela área. Então, por exemplo, proteção de recursos hídricos é importante para áreas urbanas ou para a agricultura, né, e várias outras situações. E também
vai fazer parte as populações nativas, tá? Então eles que vão acabar deliberando e decidindo as diversas situações que vão ser necessárias ali para a, a exploração dessas áreas. Ela se permite fazer visitação pública nessas áreas, tá? Desde que seja de acordo, seja compatível com o plano de manejo, ou seja, visitação pública que não cause dano ambiental nem para as populações que já vivem naquele local, que precisam ser preservadas também. Se permite e incentiva a pesquisa científica, né? Como eu falei, um dos objetivos principais é melhorar a qualidade de vida, então essa qualidade ela vai ser melhorada, principalmente a parte de exploração daqueles recursos naturais vai ser melhorada através de pesquisas científicas e também através da educação ambiental, tá? Tanto das populações residentes como as demais que vão estar ali fazendo visitação pública, né? Então, quanto mais educação ambiental, melhor, acaba gerando mais a ideia de conservar e de preservar aqueles locais. Se admite, então, a exploração dos componentes desse ecossistema, mas de forma sustentável, né? Sempre com a ideia de que elas precisam ser preservadas. Tá? Tudo isso seguindo todo o plano de manejo, tudo o que estabelece anteriormente a legislação. Né? Então, ele que vai estabelecer as diversas situações de utilização e manejo dessas áreas de reserva de desenvolvimento sustentável. Bom, então a gente finaliza aqui a primeira parte da nossa disciplina de unidades de conservação. Eu comecei falando sobre o histórico, falei sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e dos dois grupos previstos nele, que vão ser as unidades de proteção integral e aquelas de uso sustentável. Na sequência, eu vou comentar mais um pouco sobre a parte de manejo e vou mostrar alguns exemplos para a gente entender melhor como é que é o funcionamento de cada um desses tipos de unidades de conservação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.